Olá, ouvintes do podcast Chamar Clínica e MedGo. Estamos aqui para mais um episódio. Fafá tá de volta, graças a Deus, sei que vocês sentiram falta dele. E a gente também estava sentindo falta de fazer episódio novo para vocês. Olá pessoal, meu nome é Fabrício. Tô de volta depois de um curto período de férias. Foi bem curto, aliás. Acho que foram só 5 dias. Ah, para com isso, é 2 semanas, o que é isso? Mas foi muito bom, deu para descansar um pouquinho, mas eu senti muita falta de estar aqui. Tem 2 semanas, 3 semanas que a gente não grava junto. Quanto tempo tinha que você não tirava 15 dias de férias? 4 anos. Aí, ó, vocês que estão começando a carreira. A gente vai falar um pouquinho de carreira médica construção hoje. De carreira, não vou falar de férias na carreira. Vamos falar de também. férias na carreira médica aqui. Tinha muito tempo que eu não tirava férias, mas foi ótimo. Então, a gente está de volta aqui hoje. Eu acho que depois de um tempão que a gente não grava. Então, vai ser, eu acho que vamos conversar muitas coisas legais hoje sobre a construção de carreira médica. Importantíssimo, e eu sei que é um tema que desperta ansiedade, angústia, sentimentos bons, mas também muito sentimento conflitante aí ao fazer as escolhas na construção de carreira. E é um assunto, eu que estou dentro da faculdade, vejo que apesar de muita angústia gerada no estudante, é pouco falado ainda, infelizmente. A gente vê isso mudando, existe uma tendência de trazer alguns debates da construção de carreira médica para dentro da sala de aula, mas que ainda existe um abismo mesmo entre a teoria e a prática. O aluno se forma e fala, agora eu tenho que planejar minha carreira, mas a gente sabe que esse não é o ideal. O planejamento de carreira, ele começa dentro da faculdade, né? É interessante que a gente, quando fala de carreira médica, e o estudante de medicina, ele é muito angustiado, né? O médico é angustiado, e estudante de medicina é muito angustiado. Assim. O mediciner, como a gente gosta de falar. E ele entra na faculdade depois de um ambiente de muita competição, né? E ele leva aquilo para dentro da faculdade. Então, assim, muitas vezes o que eu vejo é que o aluno de medicina, ele entra nessa competição, nessa correria, e acaba esquecendo na faculdade de aprender coisas importantes e de viver coisas muito importantes, assim. E a construção da carreira médica, eu acho que ela entra um pouco em conflito com essa competição que ele veio antes, porque aí é um outro tipo de não de competição. A gente escutou recentemente uma pessoa falando sobre cooperação, né? Eu acho que é uma coisa que é mais importante do que a competição. Então, ele fica naquela angústia de conquistar as coisas, de fazer as coisas. E às vezes achar que está brigando contra alguém, né? Assim, tá disputando com alguém e, na verdade, a disputa é com ele mesmo. E, pelo contrário, a cooperação pode contribuir muito para uma construção de carreira dentro da faculdade mais saudável, né? E aí que a gente perde, quando entra nessa continuação da competição, eu acho que ela leva isso para dentro da faculdade, eu acho que várias oportunidades são perdidas. E aí o acadêmico de medicina ele vai se perdendo ao longo do caminho de temas que não são discutidos, como você disse, assim, eu acho que isso está mudando um pouco, a gestão de carreira médica, como fazer a gestão, como você se planejar, isso está mudando, né? Então, assim, o currículo médico está englobando mais esses assuntos do que na minha época, assim, apesar de eu ser mais recente, Carol, tô brincando, mas na minha época isso não era nem discutido no currículo. A gente não tinha nenhuma matéria tipo de gestão de carreira. A gente não tinha nenhum. No nosso currículo não tinha isso, assim. Pelo menos eu me lembro. Começar a pensar em carreira, assim, quando formei na residência mesmo. Isso é importantíssimo. E como que vocês vão organizar o planejamento de carreira de vocês ainda na faculdade? Currículo é importante, mas não se tornem... não torne a faculdade um cursinho preparatório para a residência. Esse não é o objetivo. O currículo na faculdade, ele é um tópico da construção de carreira, né? O currículo. Você vai desenvolver ali
algumas hard skills que são importantes, então o curso ACLS, curso PAUS, BLS, tudo isso pontua no currículo e são hard skills, habilidades que você vai ter ali num ambiente de emergência. Pesquisa clínica. Pesquisas, mas que envolve também um pouco de soft skills, né? Porque envolve networking, envolve capacidade de comunicação, de relação em equipe. Isso é muito legal nesses projetos que são desenvolvidos em grupo. E a faculdade é um grande lugar para você desenvolver essas habilidades das soft skills. A gente fala muito de soft skills. Soft skills, ela não sustenta um médico ruim, um estudante ruim. Mas um estudante que é tecnicamente bom, ele também não se destaca por ser só tecnicamente bom. Não mais, né? E aí o currículo, e aí a importância do currículo, você falou, que é um assunto que a gente escuta muito do acadêmico, o tempo todo falando de currículo, mas a maioria das vezes que a gente escuta falar de currículo é currículo para prova de residência. E o currículo é importantíssimo. Para a prova? Sim, mas para a sua carreira. Então, assim, construa o seu currículo pensando também na sua carreira. Então, assim, hoje, Carol, você é professora da faculdade. E o que te ajudou muito hoje na sua função, no seu papel de professora? Aquela iniciação científica que você fez lá na faculdade. Ah, mas isso foi importante para o seu currículo na residência, para a prova de residência? Sim, mas aquilo foi fundamental para você chegar hoje na faculdade e entender e poder passar para os seus alunos a visão de pesquisa científica. Então, assim, de como se comportar diante de uma pesquisa, de um estudo. Isso, olha o que isso está o benefício que isso está te trazendo. Outra coisa, monitoria. A monitoria, ela te ajuda muito nessa capacidade de ensinar. O monitor nada mais é do que aquele que está te auxiliando ali nas suas dificuldades. Isso te auxiliou muito. A sua monitoria da faculdade, hoje, ela te trouxe ferramentas que você usa na sua profissão hoje. Então, assim, na construção que você tem do seu currículo, você, além dos cursos que você falou bem, das publicações, todas elas vão gerar benefício, ela vai te ajudar na sua carreira. Então, não é só para residência, não é só para as provas de residência. Então, dedique-se ao currículo para isso. Assim, eu acho que talvez você falou muito bem. Assim, primeiro, faça o curso pensando na profissão que você vai seguir, né? E é a primeira dica assim, na construção de carreira. E segundo, o currículo ele deve ser utilizado também para a sua formação profissional, não só para a prova de residência. Importantíssimo. E vai tão além, assim, a gente que está um tiquinho na frente, passa um filme, né, às vezes. E eu estava atendendo uma paciente com uma suspeita de TDAH com os alunos no ambulatório semana passada. E aí eu lembrei da minha pesquisa científica, que foi no 4º período, onde eu entrevistava crianças e aplicava o DSM, porque era uma pesquisa com crianças com TDAH. E aí, a gente, na época era DSM-4 ainda, a gente já está no DSM-5. E essa foi uma habilidade que eu desenvolvi no 4º período. E olha só, a gente estava lá com uma paciente que já tem 6 anos de formado, estava dando aula para meus alunos no ambulatório, e essa experiência lá do 4º período, ela reflete na minha forma de atuar até hoje. Então, é isso, assim, o aluno ele tem que ter essa visão do curto, médio e longo prazo. A maioria das nossas decisões na medicina, elas são a longo prazo. Então, você que está no cursinho pensando em fazer medicina, quer fazer medicina, você está pensando num objetivo a curto prazo, que é entrar para a faculdade. Mas a faculdade, ela é um planejamento de pelo menos médio prazo, porque são 6 anos de faculdade. Então, se você colocar aí uma média de 2 anos de cursinho, mais 6 anos de faculdade, nós já estamos começando a falar de longo prazo, que são 8 anos. E aí, quando a gente coloca residência na conta, são 12 anos quase, aí, de 10 a 12 anos. Então, é realmente uma temporalidade que tem que entrar na nossa matemática na hora das nossas escolhas, na hora do nosso planejamento. E quando você faz isso intencionalmente, você sai muito à frente. Não à frente dos outros, não à frente de você mesmo. Você consegue pular algumas etapas porque você está sendo intencional nas suas escolhas, nas suas decisões. Isso aumenta muito a chance de você colher lá no futuro o que você queria mesmo, né?
Tinha um preceptor meu da residência, que foi até seu professor na faculdade, o Saulo, ele falava que a gente tinha que pensar em blocos de 10 anos. Planejar a nossa vida, principalmente a vida profissional, em blocos de 10 anos. É muito o que você está falando aí. Tô no cursinho, média 2 anos, faculdade 6 anos, residência mais 2, pelo menos. Deu os 10. Né? Então, assim, se eu começo, nesses próximos 10 anos, meus objetivos são esses. Então, planejamento e organização para você traçar metas mesmo. A gente tem que ter metas e a gente gosta de falar muito, né? Metas alcançáveis. Você não precisa de traçar uma meta que é aquele negócio, nossa, meta é diferente de sonho, né? Então você pode sonhar com muitas coisas, mas trace metas que são factíveis de você alcançar. Então, assim, tá, eu vou planejar para eu entrar na faculdade de medicina, eu quero entrar nessa ou nessa faculdade. Né? Hoje tem um espectro de faculdades é muito maior, assim, mas se planeje para isso. Entrou na faculdade, agora como que eu vou começar a construir minha carreira de médico? Porque a carreira médica, ao contrário do que muita gente pensa, ela começa no primeiro período da faculdade. Então, assim, o médico, quando ele começa a ser formado, hoje, o que eu acho muito legal, que os currículos hoje, eles dão para o médico a visão de medicina no primeiro período, assim. No nosso currículo não dava essa noção. Não. A gente ficava num ciclo básico daquelas matérias pesadas, densas, que talvez anatomia, que fugisse um pouco disso, mas bioquímicas, citologia e histologia, que eram matérias muito densas, mas que não davam tanto essa visão de médico. Você ficava muito naquela coisa de estudante de medicina do primeiro período. Então hoje eu vejo que as faculdades te levam para a prática e isso é muito importante para a pessoa ter a noção de, nossa, assim, aqui eu estou me formando médico mesmo, desde o primeiro Vai ter período. Um gostinho, né? Porque tanto tempo, Isso é muito são bom, 12 né? períodos. E é muito bom isso, porque assim, senão você fica muito distante. Você começa a planejar a sua carreira depois de formado no 6º período. 7º, 8º período, já se foram 6 períodos da faculdade. Então, assim, a gente brinca até em aula que a gente dá, em alguns lugares que a gente fala, que assim, muita coisa que a gente usa hoje, a gente aprendeu na citologia, na microbiologia. Então, assim, o médico que tem essa visão é fundamental para ele começar a se formar lá do primeiro período. Então, comece a se planejar. Como que você faz? Como que a gente faz isso, Carol? Assim, como que a gente faz isso desde o primeiro período? Assim, o que você acha? É importante eu vejo muita gente pensando em, eu quero me destacar. E aí fica assim, mas não faz por onde. Então, mais do que a consequência, foca no como. Então, como que você vai se destacar? Como que você vai se tornar um bom médico? Como você vai construir um bom currículo? Seja na faculdade, seja na residência, seja na sua vida profissional depois da residência. Algumas características são super importantes. Então, proatividade, a gente cai parece que é até senso comum, mas é o básico bem feito mesmo, né? Outro dia eu ouvi uma frase que um sonho sem planejamento é apenas um devaneio. E é mesmo, se você tem um sonho, se você não se programa para executar, você tá só elocubrando ali, não vai alcançar esse objetivo, né? E aí acaba ficando frustrado. Na faculdade, se você quer se tornar um bom médico, se você quer ter uma carreira sólida, você vai começar isso na faculdade, igual o Fabrício falou, com pequenas metas. Então, vou fazer minha prática bem feita, vou para o meu internato, vou fazer meu internato bem feito no ciclo clínico, nos ambulatórios. Se comprometa com o paciente, não esteja ali só para cumprir tabela. Nossa, hoje eu não estou afim de atender, não. O que eu vejo disso, assim, não, atende você. Gente, vocês estão ali para aprender. Se vocês não desenvolverem essa habilidade naquele momento, em algum momento ela vai ser desenvolvida. E se for lá na frente, você vai estar desenvolvendo a habilidade na hora errada. Então, você vai pagar o preço por isso. Não tem como a gente querer colher banana e plantar abacaxi. Então, se você quer colher uma carreira virtuosa, você tem que plantar isso. E aí, essa sedimentação na faculdade é super importante. Aproveite os tópicos de construção de currículo a seu favor, que é o que você falou. Quero fazer faculdade em Minas Gerais. Qual que são os grandes editais? ENAR e PSU. Pega o ENAR e PSU. Nossa, Carol, mas no primeiro período?
Pega, só pra você ver o que te espera. Não quer dizer que você vai conseguir fazer tudo ali no primeiro período, não. Mas às vezes você entrou na faculdade pensando em fazer neurologia. Tem um congresso de neurologia. Vai como ouvinte pra você ver como é que é. Para O vivenciar um congresso, objetivo né? não é nem o certificado, é ir ter a experiência. Gente, eu entrei na faculdade pensando em neuro, primeiro período. Eu fiz neuroliga. Tava até brincando com o Faleiro, que foi meu professor e eu dei uma palestra com ele semana passada. E aí ele falou assim, nossa, você fez neuroliga? Eu falei, fiz neuroliga. Eu desisti no segundo período. Não queria fazer neuro mais. Mas fiz. Então, são essas experiências que vão nos moldando e vão nos levando para onde que a gente quer seguir realmente. Então, antes de ter certeza da clínica médica, eu passei por outros caminhos ali. Então, essas experiências, elas são importantes para você descobrir o que você quer e o que você não quer. Eu acho que na faculdade é momento disso, momento de networking, de você ter relação com seus colegas. Tem vários profissionais que eu trabalho hoje, que foram meus colegas, vários professores que são interconsultores, chefes e colegas de profissão que eu trabalho no dia a dia, você também. Então, essas pessoas farão parte, ainda mais se você ficar no lugar onde você fez faculdade, a chance disso aumenta muito. E pensar nisso e desenvolver essas habilidades de comunicação, de relação interpessoal na faculdade é super importante. Eu acho que isso que muitas vezes isso está melhorando muito. Eu acho que alguns alunos veem isso hoje com melhor de uma forma mais concreta na prática. Então eles estão, eu tenho visto que isso tem melhorado muito nos alunos de medicina. Essa noção de que meu colega de faculdade hoje é meu colega de profissão amanhã. Então assim, como eu me comporto hoje, como eu porto frente aos meus pares, e seus pares não são só seus professores, eles são importantíssimos, eles vão te abrir portas, mas os meus pares são os meus colegas. Ninguém vai indicar para trabalhar junto, porque daqui a pouco você e seus colegas estão em serviços diferentes. Vocês estão em especialidades diferentes e um está indicando o outro. Se você for um colega ruim na faculdade, ninguém vai te indicar. Ninguém vai te chamar para trabalhar junto. Credibilidade, né? A gente constrói isso na faculdade. Eu acho que a gente perder a credibilidade basta uma atitude, basta uma coisa mal feita. Agora, para ganhar credibilidade, é uma construção. Então, assim, e a construção é postura, compromisso. Então, assim, a gente está no internato lá no hospital, a gente é preceptor do internato de clínica médica. A gente vê claramente, e aí eu costumo falar assim, principalmente no acadêmico, o que a gente está buscando dele? A gente está buscando conhecimento técnico? Muito pouco, na verdade. Então, assim, porque ele está ali para adquirir isso. Agora, tem algumas soft skills que são da pessoa. Então, assim, e isso a gente pode até ensinar, ele pode até aprender, mas postura, compromisso, pontualidade, proatividade, a gente vê quem tem e quem não tem. Então, assim, a gente pode até fazer da pessoa desenvolver essa habilidade, né? Mas quem já chega ali disposto e com essas atitudes já mais maduras mesmo, a gente vê a diferença. Então, assim, o estágio da pessoa é melhor. Estava conversando disso ontem. O estágio do acadêmico de medicina, que é proativo, que é compromissado, que é pontual, ele é muito melhor. Você tem aprendizado, gente, assim, e o aprendizado está na construção da carreira, né? Então, aprendizado é uma via super, outro clichê, né? De mão dupla. Aprendizado não é mão única. Você não só recebe aprendizado. Aprendizado é troca. E não estou falando troca de conhecimento, não. Ninguém ensina ninguém. Nenhum professor te ensina quem não quer aprender. Então, assim, e isso eu não estou falando da capacidade de absorção do que o professor está te passando, não. Da sua atitude em relação àquilo que ele está te fazendo. Então, assim, o seu professor, o seu preceptor está ali tentando puxar uma discussão, querendo saber do paciente, e você não dá uma informação correta, não examinou seu paciente, não teve interesse por ele. Não está de má vontade. O seu preceptor ou simplesmente ele está te vendo sem vontade de participar, ele não vai ser solidário para você e vai começar a te entregar o conhecimento, porque ele vai
entregar para uma pessoa que não está querendo receber. Então, assim, é horrível isso. E a gente do lado do DK, quando a gente chega do lado de quem está tentando ensinar, passar as coisas, quando a gente vê que uma pessoa não tem interesse, a gente não tem estímulo nenhum. Então, assim, quando você está em qualquer parte da medicina, daqui a pouquinho a gente vai passar para a residência, e é a mesma coisa. Então, assim, quando você não quer aprender, não adianta que você não vai achar pessoas dispostas para te ensinar. Então, assim, agora, se você quer aprender, se você quer crescer, você vai achar um monte de gente para te ensinar. Então, assim, a gente vê e a gente consegue ver na prática isso. Então, você que está no internato, principalmente no ciclo clínico, no ciclo de internatos, esteja disposto a se expor. Você falou do acadêmico que tem vergonha, né? De atender, não tá... atende você... Cara, se exponha. Se exponha à vergonha, à timidez, ao erro, ao equívoco. Se exponha a isso. A hora é essa. Então, assim, quando você estiver sozinho no seu plantão, se expor naquela situação vai ser muito pior. A gente participou de um evento, né, com grandes nomes de liderança, e não existe, independente da sua área, médico, não médico, não existe sucesso com comunicação ineficaz, com pessoa que não sabe se comunicar, pessoa que não tem um bom relacionamento. Então, para aprender a se comunicar, você tem que se comunicar. Quanto mais você se comunica, quanto mais você se expõe, melhor você fica, melhor você consegue se expressar. E isso aí é um grande diferencial. A gente falou um pouquinho sobre esse ambiente da faculdade e você puxou o gancho aí para a residência, que é o caminho natural mesmo. Quando o aluno se forma, a grande dúvida que surge é: vou fazer residência agora ou não? A gente não dá nem brecha para não fazer residência, vocês perceberam? Porque é assim mesmo, não tem chance. O mercado não está aberto para quem não faz residência. Nossa, Carol, que exagero. É assim. Eu estou falando do mercado de excelência, gente. Não estou falando de mediano aqui, porque para isso a gente não precisava nem estar aqui, né? Eu acho que e assim, quando a gente fala de residência, o que a gente vai difundir aqui é a melhor formação possível que você pode fazer, tá? Residência é o único caminho? Não. Na nossa opinião, ele é o melhor caminho. E não é o único. Portanto, o único, tô zoando. Pra gente é o único. Isso não tá errado disso, né? A gente sabe que a gente concorda com isso. Ele não é o único caminho. Você tem outras formas. E hoje a gente tem muitas ferramentas para você buscar conhecimento que não são residência médica. A gente acha que é o que te dá a melhor formação. Né? Então, assim, e por N motivos, a residência pode não ser a sua primeira opção quando você sai na faculdade. Com certeza. Então, assim, no seu planejamento de carreira, você tem no meio do caminho, e eu lembro que a gente na mentoria do Chama Clínica, né? Eu fiz uma mentoria com uma acadêmica de medicina que está no Acre. E aí, no planejamento de carreira dela, ela tinha que sair da faculdade e passar na residência. Quando ela estava se formando, aconteceu um problema familiar grave, ela perdeu uma pessoa muito importante da família dela, que era inclusive quem ajudava ela financeiramente, e ela se viu numa situação de: eu não vou ter condições financeiras agora de trabalhar, de fazer residência, eu vou precisar trabalhar. Então, assim, o planejamento dela, e ela ficou muito frustrada com isso, que ela queria sair direto para a residência, e ela falou: vou ter que parar, eu vou ter que trabalhar um ano para eu fazer um planejamento financeiro para depois eu começar na residência. Então, você pode se deparar com essa realidade. O acadêmico ele pode chegar no final da faculdade e ter: não vou conseguir fazer residência, eu preciso de pagar um financiamento estudantil, eu preciso de... Ou para esse objetivo que eu tenho agora, eu quero casar. E para casar eu tenho que trabalhar um ano. Beleza, tá tudo bem. É isso. E aí, a partir disso, você pode... O seu plano da residência, que é o melhor caminho, de novo, pode ser adiado um pouco. E aí, vou entrar no mercado... E tem a opção também de não passar, né? Tentei, trabalhei e não passei. Isso. Que eu acho que é outro caminho. Então, você pode não querer fazer residência, você pode querer fazer daqui a pouco, você pode querer fazer imediatamente passar, ou querer fazer imediatamente e não passar. Isso. Então, em todo planejamento de carreira, você precisa ter sempre o plano A e o plano B. E o plano B. E estar, gente, aberto caso
alguma coisa saia do seu planejamento. A gente fala aqui de planejamento, né, de futuro e tal, mas a nossa vida, e nós somos exemplos disso, ela tem algumas curvas que nos levam, às vezes, a caminhos melhores, inclusive, do que a gente imaginava. Eu nunca tinha pensado em ser professora. Nunca, nunca. Foi uma oportunidade no final da minha residência que eu fiquei em seríssimas dúvidas se eu pegava ou não, porque ia ser mais trabalho do que algo assim, naquele momento eu imaginava. E foi super produtivo, foi uma experiência que eu tive com o acadêmico que mudou a minha vida, literalmente, assim. Eu amei e me abriu os olhos para uma coisa que eu podia fazer e que eu nunca tinha pensado. E me trouxe hoje para um caminho que eu sou muito mais realizada do que eu seria sem estar na docência. Então, a nossa vida, ela dá algumas curvas que nos levam a caminhos diferentes. E eu gosto sempre de falar que a gente tem que recalcular a rota de vez em quando. Então, esses grandes desafios, às vezes foi uma coisa que saiu do planejado, ou uma intercorrência, alguma coisa que aconteceu na sua vida que te leva para outro caminho, vai ter que te fazer recalcular a rota, mas não está tudo perdido por conta disso, não. Abrir a cabeça para as oportunidades que a gente tem, muitas vezes, gente, assim, algumas coisas vão te guiar realmente. Você falou aí, não pensei em ser professora, mas uma oportunidade te abriu, aquela porta se abriu ali de uma coisa que eu nunca pensei, mas deixa eu ali tentar. Outra coisa também, assim, quando a gente fala de se exponha também a alguma situação que pode te parecer que vai te causar desconforto, mas que você pode conseguir se desenvolver, né? Se desenvolver, amadurecer naquela situação que você vai contribuir para o seu crescimento profissional. Eu acho assim, você pode ter ali como o seu exemplo, Carol, que você teve sucesso, você gostou, você se apaixonou por aquela situação, mas você pode falar assim, isso aqui não é minha... Com certeza, não é pra mim. Não é pra mim, eu não quero isso pra minha vida, então assim, eu não quero me expor a isso, ok, como você disse, recalcule a rota. Então assim, volte atrás. Também se dê a oportunidade de errar, nas escolhas mesmo. Então assim, porque senão a gente fica só... E aí, de novo, é muito do médico isso, assim, do acadêmico de medicina, mas depois do médico, o médico, a gente não admite o erro. A gente não admite o erro, inclusive, na nossa carreira, assim, a gente quer acertar tudo o tempo todo. Então, assim, admita o erro, admita que você que pode falhar algumas vezes no seu planejamento e tenha planos alternativos. Aceite sugestões, aceite novas experiências para você ganhar mudar os ares às vezes. E às vezes você está tão envolvido em algumas situações que você não consegue perceber isso. E às vezes, sabe o que você estava falando aí, me veio à cabeça uma coisa que a gente discutiu também nesse evento que a gente foi, que foi a importância do mentor, assim, de você ter uma pessoa... pode ser um amigo que está mais à frente em relação à experiência, pode ser um profissional que te inspirou e que, de certa forma, foi seu professor e você tem uma boa relação, ou um mentor mesmo, aquela pessoa que você se inspira e que te dá alguns direcionamentos profissionais. Aquela pessoa que está mais à frente já passou por algumas vivências que você ainda não passou e pode te ajudar a não passar pelos mesmos desafios ou te ajudar a tomar uma decisão mais assertiva naquele momento, ainda mais uma pessoa que te conhece, né? Então, isso é super importante, assim, acho que a figura do mentor, ela facilita. Quando alguém tem, né, essa pessoa, não é todo mundo que tem a sorte de ter, mas quem tem consegue ter um pouquinho mais de facilidade nisso. A figura do mentor, você descreveu várias pessoas aí que podem desempenhar o papel do mentor, né? E quando você tem essa pessoa que desempenha esse papel, assim, ela pode ser simplesmente uma pessoa que vai falar assim, olha, eu também já passei por exatamente, já pensei exatamente o que você está pensando. Então, assim... errei exatamente aí. E assim, então assim, tá, tudo bem, você está disposto a passar, você vai viver aquilo. Então, assim, eu quero experimentar. Não, olha, eu já vi que você não tá... Isso eu não quero passar por isso que você passou. Então, pronto, pula a página, não precisa se sofrer com aquilo. Então, assim, outra dica importante, tem um mentor, caso seja possível o mentor.
Então, nesse grande processo de decisão aí de planejamento de carreira, que é o gerenciamento da sua carreira como recém-formado, né? Sim. Vou fazer residência, não vou, eu quero fazer, mas não passei. E aí, como é que fica o planejamento nesse que eu vou fazer? nessa bagunça toda? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer plantão? Eu vou sair da faculdade e vou trabalhar com medicina de família e comunidade, né? Como médico generalista no posto de saúde. Vou trabalhar com medicina do trabalho. Tá? Então, eu vou trabalhar em plantão e em pronto-socorro. Depende muito de o que eu estou disposto a fazer. Depende muito do que a gente está disposto a se expor. Né? Então, assim, e do seu perfil. Você gosta de atender em pronto-socorro. Isso foi uma habilidade que você desenvolveu durante a faculdade. Ok, comece atendendo no pronto-socorro. E aí, para você entrar no pronto-socorro, a gente já falou isso aqui, né? Então, assim, se planeje para entrar no pronto-socorro. Se prepare para estar ali, para se expor a algumas situações importantes, por exemplo. Dá um spoiler? Que vai ter um curso no mercado exatamente para você. Boa. É nesse ponto que eu queria chegar. Você falou muito bem, cara. Vem aí, então, uma oportunidade única que vocês têm. Então, assim, se seu planejamento é entrar no pronto-socorro, você precisa fazer um curso. Precisa. Isso é uma necessidade. Não, o curso. Não é um curso, é o curso. Não é qualquer curso, é o curso. Então, assim, e isso não é puro merchan por merchan, tá? Você precisa de fazer o curso, assim, você precisa se aprimorar, você precisa de ter algo para te orientar, alguma ferramenta para te ajudar ali na prática. E por mais que você tenha sido um bom aluno, que você seja um profissional que se sinta completo... Não, você não está preparado. O pronto-socorro, ele vai te demandar algumas atitudes, algumas habilidades, algum conhecimento que você não sai da faculdade pronto para ele, assim. Uma coisa polêmica aqui agora, Carol. 100% dos alunos de medicina, 100%, não estão preparados para dar plantão no pronto-socorro. Não estão. Tá? Então, aí que vai muito além do conhecimento teórico. Você pode até ter o conhecimento teórico. E eu acho que desses 100 aí, eu vou tirar esse dado aqui, que é 90% não tem o conhecimento teórico todo que precisa também, não. Porque você pode ter o conhecimento teórico, mas você não consegue aplicar ele na prática. Isso faz toda a diferença. Não basta você ter, você tem que aplicar aquele conhecimento. Além disso, para você trabalhar no pronto-socorro, com medicina de família, com medicina do trabalho, você tem que ter algumas habilidades de relação interpessoal, de soft skills, de comunicação, que você não sai pronto. E até isso esse curso vai te dar. Ou seja... Precisa de fazer o curso. Precisa de fazer. Você tem que fazer o curso. 360, criatura. Mas vamos lá. Isso aí é só um spoiler básico aqui. A gente não vai falar nada do plantão 360 agora. Não. Nem vai citar o plantão 360. Não vamos citar o curso plantão 360. Que precisa de fazer o plantão 360 também não precisa de fazer. Entendi. Então, já que a gente não vai falar nada do plantão 360 nesse podcast de hoje, mas se vocês quiserem saber mais sobre o plantão 360, nos próximos podcasts a gente vai falar um pouquinho mais sobre o plantão 360, que é um curso para... não, a gente não vai falar nada do plantão 360, né? Então, assim, você que vai trabalhar no pronto-socorro, só fique atento, que em breve vai ser lançado um curso cujo nome é Plantão 360, que vai te ajudar muito nesse início da sua carreira como médico. E aí, você começou a dar o plantão no pronto-socorro, na medicina de família e comunidade. Por mais que se planeje quanto tempo que você vai ficar ali. Se seu objetivo é fazer uma residência médica, se planeje nesse ano. E aí, em paralelo ao seu trabalho, você tem que conseguir estudar e se dividir ali para conquistar seu objetivo, né? Tem uma agenda, né? Tem uma agenda e planejamento para você desenvolver. Exato. Então, não sai simplesmente... achando que... E, gente, assim, uma coisa que é muito comum também, eu tô rindo, mas porque todo mundo gosta de dinheiro, né? Então, assim, todo mundo precisa, e a gente gosta de ganhar dinheiro. Residência, sendo claro, hoje é uma bolsa R$4.000. Quando dando plantão no pronto-socorro, se você, dependendo da quantidade de plantões que você dá, você não vai virar
um milionário. Nenhum médico vira um milionário assim, dando plantão em PA. Né? Você não vai virar, mas você vai ganhar muito mais que isso. Você consegue ganhar pelo menos o dobro disso trabalhando razoavelmente com tranquilidade no pronto-socorro. E uma peculiaridade do estudante de medicina é que na faculdade ele passou liso. Muito Dificilmente liso. você tem uma fonte de renda. Quando pinta uma vez ou outra uma bolsinha ali, mequetrefe de R$600, no máximo R$1.000, pouquíssimas vezes eu vi isso na vida. E aí, quando você forma depois de 6 anos, poxa, 2 anos no cursinho no limbo, 6 anos na faculdade liso, você quer ganhar um dinheirinho. Exatamente. Poxa vida. E aí você começa, se você entra na residência, ok, você vai se dar conta daqueles 4 mil por mês ali. Ok, toca o barco. O lado bom é que você não vai ter tempo para gastar dinheiro. Então... esses 4 mil você economiza bastante dele. Exatamente. Isso é uma coisa que não existe é tempo na residência. Para gastar dinheiro, então, assim, nem com comida você vai gastar, gente. Isso é uma coisa impressionante, acreditem nisso. Mas você está trabalhando, dando plantão, suponhamos que você está ganhando 10. Aí, no ano seguinte, se você entrar na residência, pelo menos nos primeiros 6 meses, se não no primeiro ano, sua renda vai cair para os 4 da residência. Então, tenha planejamento financeiro. Perfeito. Então, planeje esse ano. Nunca consegui, até hoje. Tô brincando. A gente tem uma aula no Plantão 360. A gente podia ter uma aula disso, hein? Olha só que você acabou de sugerir uma pauta importante. Como fazer um planejamento financeiro. Então, assim, a gente precisa se planejar. Você precisa de ter economia, um investimento. Isso dá uma pauta de podcast. Não vai. Isso é pra gente falar. Então, planeje financeiramente. Outra dica de construção de carreira importante. Ter planejamento financeiro. Primeira coisa, quanto que eu gasto? Né? E aí, na residência, eu gasto 5. Na residência, eu vou ter 4. Então, você precisa, durante 2, 3 anos, complementar esses 1.000 aí, até você conseguir fazer o seu por fora ali, durante a residência e tal. Mas isso que o Fabrício falou é importante. Alinhar, gente, expectativa com a realidade. Não achem que durante a residência vocês vão conseguir fazer a fortuna de vocês. Não vão. Se vocês entrarem com essa expectativa, vocês vão se frustrar. E aí vão acabar... Quem pega muito plantão no começo da residência, de duas uma. Ou fica estafado em 6 meses, está em burnout. Segundo, faz uma residência mal e porcamente. Que aí também é horrível, porque você já está ali sacrificando tempo, sacrificando horas fora da sua casa, sem sua família, sem seus amigos. E você ainda vai fazer isso mal feito, não tem sentido nessa escolha. Então, já que você está ali, faça o seu melhor para que você tenha essa etapa da formação de vocês o melhor possível, a melhor etapa possível, a melhor residência possível para se formar o melhor especialista possível. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Se você for fazer muitas residências, ou se for fazer muito tempo de residência, você vai ficar 6 anos na residência. A pessoa, vamos colocar, estou exagerando uma aqui. Geral, mas quem quer cirurgia, fazer uma cirurgia geral mais uro, por exemplo, são 6 anos. Então, assim, são 6 anos. Vamos colocar no máximo aí 6 anos. Então, são mais 6 anos de residência, assim. Mas são 6 anos numa carreira, gente, de... A vida toda. 40. Entendeu? Vamos colocar assim. O que são 6 anos numa carreira de 40 anos? Então, assim, se organize e se planeje para isso. Porque você vai conviver com aquela profissão o resto da vida. E como conseguir os primeiros plantões? Para quem quer dar um plantão no PS, como é que acontece? Aí é fundamental que você... Se prepare, a gente já falou sobre isso. E tenha... como procurar esses plantões. Um networkingzinho então, ali. Às vezes um amigo que já está dando. Uma indicação de um amigo, uma indicação de hospital. De um professor. Professor da faculdade, aquele estágio que você passou, que você tem um contato com o preceptor. Então, assim, aquele internato que você passou, que você tem um contato lá da emergência, daquele hospital, alguns colegas que você fez. Isso é uma forma. Durante o internato, vocês têm contato com o residente, às vezes é o residente do serviço. Hoje em dia, você tem alguns aplicativos, algumas plataformas que te oferecem plantões, oportunidades. Então, assim, hoje tem vários bancos de plantões mesmo, você tem lá a lista de lugares que estão precisando de plantonistas. Então, use essas ferramentas para você começar a dar o plantão. E aí, assim... oportunidades vão vir aos montes, assim. Então, saiba como você se apresentar a elas e como selecionar aquilo que... Isso é super importante. A gente falou um pouco disso no episódio de como se preparar para o plantão e como dar o seu primeiro plantão, assim, que isso é importante. Ir no lugar e tal. Você que quer saber mais disso, assista o episódio. Exatamente. A gente falou só sobre como se preparar para o primeiro plantão. Então,
para escolher, tem várias ferramentas que você pode usar, várias formas de você entrar. E agora, pense na sua segurança. Assim, tenha segurança para começar a dar esse primeiro plantão. Então, isso é importantíssimo, fundamental, tá? Vá para um lugar que te dê segurança para você ter alguém que te apoie, te ajude e que você não se exponha tanto. A gente falou de exposição, mas é exposição com segurança, né, gente? O medo do bem é aquele medo que vai te proteger de se expor a situações e responsabilidades maior que você dá conta, né? Exatamente. Não adianta você se expor também a seu risco de perder o seu CRM. E sua credibilidade. A gente falou, né, de construção de credibilidade, de perder credibilidade, que é fácil demais. É fácil demais e rápido demais. Então, mensagens finais, então, para esse recém-formado ou para esse estudante de medicina que está nos assistindo e quer pensar e planejar melhor sua carreira. Organização da carreira, tá? Se planeje durante a faculdade. Faça um bom network durante a faculdade. Tenha planejamento financeiro, tá? Então, e se formou, pense a médio e a curto e médio prazo. Então, assim, não pense a longo prazo, sim, mas pense o que você vai fazer a curto e médio prazo. E esteja disposto a alterar a rota caso a sua vida mude nesse meio do caminho aí. Acho que isso é o mais importante. Entregamos tudo, mais uma vez. A gente pode falar frase? Tá aqui Podemos falar com frase. certeza, absoluta. A gente falou muito de algumas coisas que é sucesso, e aí eu acho uma frase sobre insucesso. E é porque o estudante de medicina só tá querendo, ele só quer o sucesso, né? Mas o insucesso é apenas uma oportunidade de recomeçar com mais inteligência. Do Henry Ford, essa frase. Gostei. Então, assim, estejam abertos a recomeçar também. Então, se vocês erraram, vão lá e recomecem. Porque é um aprendizado, né? A gente chega a aprender. Você saiu mais forte. Muito isso. bom. Beijo, Um pessoal. abraço, até a próxima. Foi um prazer. Tchau.